A qualquer momento, a qualquer instante, a informação acontece na SMTV. Hoje vamos conversar com um homem que fica para a história do desporto açoriano, quiçá desporto nacional. Chama-se Carlos Pinto e traz de volta o Santa Clara ao convívio dos grandes, isto é, após 15 anos o Santa Clara está na Primeira Liga. Carlos Pinto agarra-se a uma frase-chave: eu sou um homem puro. Carlos Pinto, o que é ser um homem puro? Bom dia. Ser um homem puro é aquilo que eu digo aos meus jogadores, à minha direção. Estou num mundo difícil, que é o mundo do futebol. Tenho noção, para chegar ao topo vou ter que trabalhar muito, vou ter que ter muitos sucessos, vou ter que partir muita pedra, como eu costumo dizer, porque não me junto claramente aos lobbies do futebol português. O meu trabalho tenho que o apresentar sempre, trabalho em família e sou uma pessoa muito direta, muito frontal, não deixo nada por dizer, apesar de saber que no mundo do futebol tudo se aproveita no sentido, muitas vezes, de matar um bocadinho o treinador ou o jogador, mas nunca vou abdicar disso. Costumo dizer aos jogadores que a educação que o meu pai me deu, que eu nasci numa família muito pobre, mas tive amor, e deu-me uma coisa que eu valorizo muito, que é aquilo que eu passo hoje aos meus filhos, que é aquilo que eu mais valorizo nesta vida, que é o caráter. Eu nunca vou abdicar do meu caráter em prol de quer que seja de um clube, de um jogador, disto tudo aquilo, porque eu acho que isso é fundamental, um homem ter e não abdicar. Agora tenho noção, como eu disse há bocado, que para chegar ao topo do futebol português seria muito mais fácil me juntar aos lobbies, ser politicamente correto. Não gosto disso, gosto de ser o Carlos Pinto puro, como disse há bocado. Não há pureza no futebol? Não existe. Hoje o futebol está diferente. Ainda hoje, esta semana, vimos aquela situação do Sporting, em que é terrível. Eu não consigo qualificar aquele momento. Dizia ontem ao Presidente que hoje reclama-se muito dessas situações, mas quem provoca estas situações são os próprios clubes no apoio que dão a essas claques. Eu lembro-me que com 3 e 4 anos segui ao Passos de Ferreira com o meu pai para todos os lados. Não havia claques de futebol, havia paixão, uma paixão incrível pelo futebol, um respeito imenso pelos jogadores, uma admiração imensa. Hoje não, hoje o futebol está diferente, hoje o futebol temos as casas das apostas que também vieram matar um bocadinho o futebol, seja ele o português ou a nível mundial. Esta é que é a realidade. Hoje assistimos a compra de jogadores, a compra de campeonatos, é uma coisa incrível, é muito difícil para nós hoje treinadores. Eu costumo dizer que nós confiamos desconfiando neste momento. Até lhe posso dar um exemplo: no ano que eu estou no Friamundo, em que tem um jogo decisivo, na sexta-feira o treinador adversário já tinha a minha palestra. O que quer dizer que tinha um bufo dentro de uma bandeira. Esta é a realidade do futebol atual e nós temos que saber conviver com isso. Eu tenho muita dificuldade em aceitar isso, como é óbvio. No ano do Santa Clara, em que estávamos a jogar para a terceira divisão também, passaram-se algumas situações em que eu sabia que elas iriam acontecer, porque hoje, como eu disse há bocado, e depois veio-se a provar com as situações do Oliveirense, do Leixões, hoje isso acontece com muita facilidade. Obviamente que me enojo um bocadinho, dada a minha maneira de estar no futebol, que é uma das coisas que eu nunca vou abdicar, que é aquilo que eu disse há bocado, ser um homem puro e nunca permitir esse tipo de situações nem comigo, nem com aquelas pessoas que estão próximas de mim, tendo eu controle sobre a situação. 0 a 10, qual é a nota que dá ao futebol português? Atualmente eu acho que estamos no 4, estamos negativos. Não podemos ter uma equipa que é campeã da Europa, e ter neste momento o que está a acontecer no futebol português, mesmo esta situação do Sporting, a situação do Benfica, a compra de tudo e de todos, é horrível. Eu acho que é um momento horrível para o futebol português. Não consigo, como disse há bocado, qualificar aquela atitude dos adeptos do Sporting. Curiosamente eu também já passei por isso. Acho que as pessoas não têm noção que o treinador é um pai de família. É uma pessoa que quer sempre o melhor para o clube, porque também quer subir na carreira. Obviamente que vai errar muito. Eu próprio como treinador, desde que comecei, já errei muito. É um ser humano. Eu próprio como treinador já errei muito. Agora o fundamental é aquilo que eu digo aos jogadores: errar, tendo a consciência que fez tudo pelo melhor, deixa-nos sempre tranquilos. O que há a fazer no futebol português? Qual é o remédio? Melhorar, eu acho que tem que haver medidas mais duras. Nós no futebol português, e estamos na situação hoje também do Santa Clara, aquela questão dos campeonatos que ainda foi homologado com a subida do Santa Clara à Primeira Liga, temos a situação das claques, esta situação em que vai passar praticamente impune e que daqui a alguns dias ou meses já não se fala sobre essas situações. O problema é que as situações são criadas e depois não se tomam-se medidas fortes. Mas não é só no futebol, é na sociedade. Nós temos casos em Portugal em que grandes bancários praticamente desviaram milhares de euros e continuam impunes, e se uma pessoa vai roubar alguma coisa num supermercado, vai logo preso. Esta é que é a realidade, é uma desigualdade gritante, mas eu acho que não é só no futebol, é mesmo na sociedade portuguesa. É uma sociedade que obviamente eu não me revejo em muitas coisas, esta é que é a realidade, por isso é que eu disse há bocado, tenho muita dificuldade em aceitar isso, tenho muita dificuldade. Se você for reparar, eu falo muitas vezes isso, e não estou a falar isso aos jogadores,
Neste momento estou no desemprego, estou à procura de clube, como é óbvio, depois de ter sucesso no Santa Clara. Qualquer treinador já tinha uma promoção fantástica nos jornais, eu não estou preocupado com isso, eu só estou preocupado em trabalhar e apresentar trabalho. Eu costumo dizer, quando as pessoas acreditam no Carlos Pinto, tem sucesso. Eu tenho 6 anos como treinador, já tenho 3 subidas de divisão, mas pouca gente valoriza isso. Ainda ontem estava a ouvir o Sr. Manuel Cajuda a dizer: ninguém me tira a 5ª subida. Em porque ganhar a subida na Secretaria. Um senhor que eu considero, que eu gosto, acho que teve uma excelente relação comigo no jogo que tivemos agora em Viseu, mas que depois tem este comportamento que me faz alguma confusão, porque eu acho que é uma falta de respeito a dizer que ninguém me tira a subida quando houve um treinador que ganhou a subida no campo, com humildade, com profissionalismo, juntamente com um grupo de trabalho fantástico, porque eu costumo dizer, subir nos Açores não é a mesma coisa que subir no continente. Foi um trabalho fantástico. Eu não consigo qualificar o caráter destes jogadores, a atitude. Eu costumo dizer que eles é que foram os grandes obreiros desta subida, e é uma realidade, porque sofreram imenso, mas tiveram sempre um comportamento fantástico, que facilitou muito o meu trabalho enquanto treinador da minha equipa técnica. Como é que foi o seu início no futebol? Conte-nos a sua história. Como é que começou? Como é que aparece como treinador? Eu, como jogador de futebol, disse uma vez que... Iniciou-se que tinha quantos anos no futebol? Eu iniciei com 8 anos no Passos. Era alguma paixão? Era uma paixão. Como eu disse há bocado, eu aos 10 anos já estava a trabalhar. Estava a trabalhar nos móveis, na Madeira. Esta é que é a realidade, porque nós somos uma família de 10 irmãos. Aos 10 anos estava a trabalhar e tinha uma paixão pelo futebol. E eu então, para ir ao futebol, tinha que trabalhar, porque claramente era esse o caminho que nós tínhamos na altura, dada a pobreza que o meu pai tinha, como eu disse há bocado, mas demos aquilo que é o mais importante também. Em que eu aos 10 anos estava a trabalhar e pronto, liguei o trabalho juntamente ao futebol. Foi uma das coisas que o meu pai me permitiu. Aos 18 anos é quando eu saio da Madeira, do trabalho da Madeira, passo a ir receber, era o homem da confiança do meu pai para ir receber os cheques aos clientes, e liguei e juntava essa situação ao trabalho no Robordosa, na altura da 3ª divisão, que foi o meu primeiro ano de cena, depois é que volto novamente ao Passos. Tinha uma paixão pelo futebol, tive sempre. Aos 3 anos já era sócio do Passos. O meu pai levava-me para todos os lados, tinha uma paixão incrível pelo futebol e depois decidi seguir o futebol. Esta situação de treinadora que foi um pouco diferente, não estava à espera. Eu disse uma vez que fui mau profissional, e as pessoas ligam muito ao mau profissionalismo à noite. Eu nunca fui homem da noite, nunca gostei. Ainda hoje não gosto, não quer dizer que não saia uma outra vez, mas não gosto, não valorizo a noite. Mau profissional porque não trabalhava nos limites. Era um jogador que tinha um potencial tremendo e que tenho noção que perdi milhares de euros, ou milhares de contos na altura. Foi fundamental para mim como treinador. Também não estava à espera de ser treinador. Foi uma situação que surgiu na altura do Tirsense, tinha eu 38 anos. Demorei 15 dias a aceitar. Depois aceitei porque foi o Leonardo Jardim que me incentivou a aceitar, mas não quis deixar de jogar. Fui jogador-treinador, mas depois cheguei a um ponto em que disse: não posso ser jogador e ser treinador ao mesmo tempo. E depois decidi ser treinador de futebol, não querendo, esta é que é a realidade, nem nunca pensei ser treinador naquela fase. Queria começar como adjunto, mas a realidade, e também disse isso aos meus adjuntos, eu não tinha paciência para ser adjunto, eu tenho que mandar, esta é que é a realidade, até pela minha personalidade, pela minha maneira de ser, e hoje sou muito feliz como treinador. É uma profissão que adoro, que gosto, que me absorve muito tempo, mas absorve um tempo que para mim me deixa sempre feliz a cada minuto que passa, porque é uma paixão incrível. E obviamente tenho objetivos, mas o meu maior objetivo como treinador, também já tive a oportunidade de falar isso, toda a gente quer chegar aos clubes grandes, obviamente que eu também não fujo à regra, mas não é uma obsessão, a minha obsessão é ter sucesso para ter estabilidade para mim e para os meus filhos em termos financeiros, isso para mim é que é o mais importante. É isso que eu lhe ia perguntar, qual é a sua ambição atualmente no futebol, o que é que pretende? Foi como disse há bocado, obviamente todos os treinadores querem chegar ao top, o Carlos Pinto não é diferente, mas a minha obsessão é claramente ter estabilidade financeira para mim e para os meus filhos. Muitas das pessoas, e uma vez no Repórter TV também falei sobre isso, 2, 3 anos ainda era treinador de Chaves e ao Multibanco e não tinha dinheiro. A realidade é que foi o Santa Clara, é curioso, foi o Santa Clara que me deu alguma estabilidade financeira e hoje, em termos de estabilidade financeira, estou bem, eu e os meus filhos. Obviamente, mas não é fácil. Qual foi a sua maior alegria até hoje no futebol? A minha maior alegria foi ter ingressado no Passos, porque era um sonho que eu tinha de criança. Foi o clube que eu sempre segui desde de miúdo. Foi um sonho que eu persegui, que eu trabalhei imenso para lá chegar, mas curiosamente foi onde eu fracassei e onde eu mais cresci. Fracassei porque estou a negociar com o Santa Clara e aparece o Passos, e eu digo logo ao Presidente Rui Cordeiro: o Presidente não é Porto Benfica nem Sporting, é o Passos, é o meu sonho, porque era o sonho que eu tinha enquanto treinador de futebol, treinar no meu clube de coração, e descobri muitas coisas como treinador. Cometi tantos erros, em que depois acontece a saída do Passos, daí ter sido um fracasso para mim, não ter sido fácil trabalhar num clube que se gosta, com as pessoas que se gosta,
E nesse aspecto foi um fracasso e não foi fácil a gerir. Felizmente para mim aparece novamente o Santa Clara, que era um clube que eu me sentia bem, em que eu me dava muito bem com as pessoas e foi fundamental para mim no crescimento enquanto treinador, no sentido de me tornar cada vez mais forte e estar preparado para as dificuldades. Os seus pais sempre o acarinharam neste mundo de futebol? Sempre. Desde criança? Sempre. Eu tenho histórias engraçadas com os meus pais. Os meus pais nunca saíram da aldeia. São pessoas muito humildes. Eu posso lhe dar um exemplo. O meu pai e a minha mãe, a primeira viagem que fizeram foi aos Açores, de avião. Esta é que é a realidade. Não quero imaginar o momento, eu por acaso gravei esse momento da chegada do meu pai aos Açores e da minha mãe, aquele momento de felicidade. Não quero imaginar o momento de felicidade que tiveram nas 7 cidades em que a minha mãe dizia: filhos, isto parece um sonho. Esta é que é a realidade, estamos a falar de uma pessoa humilde. Eu então de brincadeira digo muitas vezes, brincadeiras que tinha com a minha mãe quando cheguei aos Açores, é que nós temos um GPS no carro. Eu acho que são histórias engraçadas que devemos contar para as pessoas perceberem a humildade destas pessoas que são os meus pais. Em que eu dizia, ligava ao GPS e o GPS todos punham um menino a falar. E eu dizia: mãe, atenção que esta menina é minha amiga, está aqui nos Açores, não digas à Cátia. Ela não sabe o que é um GPS, esta é que é a realidade. Ela foi a um hotel em Penafiel que nós estava à procura da porta, e que eu sei só chegar perto da porta e as portas abrem. Esta é que é a realidade, tenho os pais muito humildes, ainda esta semana no discurso antes do jogo do Viseu, fui um bocadinho, se calhar até egoísta, mas disse aos jogadores que queria dedicar esta palestra ao meu pai, que eu considero uma pessoa incrível. Felizmente Deus me deu uma pessoa incrível na terra, e ao meu pai. Foi uma pessoa que passou por tantas dificuldades e nunca esteve, como é que eu lhe de explicar, nunca disse não a um filho. Ainda hoje, quando eu preciso do meu pai, e com 70 anos, ele diz-me: a que horas, quando é que queres que vai buscar? É uma coisa incrível. E eu fui abençoado pelo pai que tem, pela mãe que tem, pelos irmãos que tem, que somos 10. Parece muito, mas a realidade é que quando se junta toda a gente é uma alegria imensa, e felizmente os meus pais apoiaram-me sempre. Tenho também uma situação do meu pai, que também me disse no Facebook, em que ele no jogo com o Real, em que dava a subida de divisão, aparece um vídeo sem ele saber, o meu irmão acaba por filmar o meu pai a chorar como uma criança. São esses momentos que para nós filhos nos deixam tão orgulhosos, e poder dar este presente a um pai com esta idade é uma coisa fantástica. Eu também tive a oportunidade, em relação à estabilidade financeira, disse que eu tendo a oportunidade, já tive a oportunidade de colocar aqui o meu pai nos Açores. A minha mãe também quer meter num cruzeiro, mas não é fácil, e poder dar alguma estabilidade numa casa diferente, porque meus pais vivem ainda numa casa muito pobre, como eu costumo dizer, arrendada. Esta é que é a realidade, porque foi sempre assim ao longo da vida, e nós podendo ajudar os nossos pais por tanto que eles fizeram por nós, com tanta humildade, com tanto amor e com tanto carinho, com tanto caráter, obviamente é uma das minhas preocupações, vai ser até o final da vida. Por isso, meus pais seguiram-me sempre. Quando vou ao continente, almoço ou janto sempre com os meus pais, tomo sempre um pequeno almoço com a minha mãe, porque nunca deixaram de estar na minha vida, mesmo depois de me casar, e neste momento sou um homem divorciado há 4 anos, como é óbvio. Também não é fácil para mim nesta situação, porque sendo treinador, tendo uma filha a viver comigo, os outros meus 2 filhos no continente, apesar de um já com 17 anos ser pai, já sou avô com 45 anos, o que também é maravilhoso, é um momento fantástico, é mais um filho que eu vou ter para a vida, como é óbvio, mas eu sou muito ligado à família, porque a educação que os meus pais me deram e a alegria que eu tenho neles, eu revejo-me um bocadinho deles, e é um bocadinho disso que eu quero passar aos meus filhos. É o orgulho que eu sinto nos meus pais, quero exatamente que os meus filhos tenham orgulho de mim. Noto, quando fala dos seus pais, fica um pouco emocionado. Fico. Eu costumo dizer, quando falo dos meus pais ou dos meus filhos, quase certeza que choro. Esta é que é a realidade, porque eu sou muito ligado à família. Estou hoje consigo aqui, daqui a bocado já pego na minha namorada, vou buscar a minha filha à escola, vou para o continente, namorada, filhos, pais, e é esta a minha vida. Não saio muito, não sou muito ligado a saídas, dedico-me muito à minha família, muito mesmo, porque eu acho que... É um homem de família? Sou um homem de família, acho que é o fundamental. Sinto-me também um bocadinho, mesmo em relação à situação dos meus filhos, porque não é fácil, eu vivi com a minha ex-mulher 20 anos, felizmente dou-me bem, mas foi uma situação que acabou, mas marcou-me muito, tanto a mim como a minha ex-mulher, mas principalmente o mais importante, que é os meus filhos, que não é fácil serem criados e ter uma educação ou uma infância numa situação destas, em que praticamente a preocupação redobra, e pronto, e a partir do momento que estamos numa situação dessas, a minha preocupação é estar sempre presente para os meus filhos, estejam eles no continente ou cá, no sentido de os valorizar e de os fazer crescer e passar-lhes aquela mensagem que os meus pais me passaram, que é a educação e o caráter, e nunca poderem abdicar disso. Qual é mais importante, ser pai ou ser avô? É diferente. Ser pai é um momento maravilhoso, é fantástico. Ser avô pela primeira vez eu acho que é exatamente o mesmo. Eu costumo dizer que não há
não há amor como um filho. Não há amor como um filho. Obviamente, ser avô é um momento maravilhoso, mas um filho eu acho que acaba por ser diferente, porque é um ser nosso, como eu costumo dizer, é uma coisa absolutamente fantástica, fantástica. E eu quis sempre ser pai. Ainda hoje quero ter mais filhos, esta é que é a realidade, porque sou apaixonado por crianças, sou apaixonado pelos meus filhos e podendo ter mais um ou outro filho, vou ter mais um ou outro filho. Carlos Pinto, se não fosse um homem ligado ao futebol, o que é que gostaria de ser? Vou ser sincero, nunca pensei nessa situação. Dediquei-me por inteiro ao futebol. Eu acho que estava nos móveis com o meu pai. Hoje tenho um irmão com 44 anos, que tem uma fábrica de móveis, provavelmente estaria na fábrica dele, esta é que é a realidade, porque nunca me dediquei a mais nada. Dediquei-me por completo ao futebol, mesmo os próprios estudos, não tive tempo para estudar. Aliás, digo isso mesmo hoje no curso de treinador, é muito difícil para mim, porque os cursos de treinador praticamente metem professores universitários lá e os testes são muito difíceis e tendo testes nestas alturas com o trabalho a decorrer é muito complicado, tem que haver uma dedicação muito forte da nossa parte. Tenho o 6º ano tirado na escola e terei o 12º praticamente nas novas oportunidades, o que quer dizer que os meus estudos não são muito avançados. A minha escola da vida, a minha escola é claramente a vida, porque eu aos 10 anos, como disse há bocado, já estava a trabalhar praticamente, nem tive tempo para a escola, não havia tempo para a escola, esta é que é a realidade. Por isso nunca pensei noutra profissão a não ser jogador de futebol e mais tarde, a partir do momento que passei a ser treinador de futebol, o que quer dizer que se eu amanhã perder o futebol não tenho nada, esta é que é a realidade. Os seus são 10 irmãos, não é? 10 Sim. Irmãos. Estão ligados ao futebol alguns ou só o Carlos Pinto? Só eu que estou ligado ao futebol, os outros irmãos móveis, tenho 2 que são imigrantes, nós vamos morar na aldeia um bocadinho o que acontece aqui também nos Açores, em que as pessoas imigram com alguma facilidade. Houve ali uma altura em que os móveis davam bastante dinheiro, hoje é diferente, também tiveram ali uma quebra brutal. Tenho 2 irmãos a trabalhar no estrangeiro e os outros irmãos estão todos lá no continente, ou nos móveis, ou em lojas de roupa, que são irmãs, nós somos 5 irmãos, 5 rapazes e 5 raparigas, trabalham em lojas de roupa, é dentro dessas áreas. Ora bem, voltamos ao futebol. O que é para si um jogador de futebol? Quais são as melhores ou as boas características de um jogador de futebol? Repara, eu como treinador de futebol, quando vou buscar um jogador ao mercado, a minha primeira preocupação é a qualidade de jogo. A qualidade de jogo para mim é fundamental. Uma das coisas que eu digo aos jogadores, e que eu valorizo muito, e que eu bato desde o primeiro dia aos comportamentos. Eu quando falo de comportamentos, é comportamentos de um profissional, porque todo jogador quando faz um contrato, é um contrato profissional, não diz que tem que jogar ou que não tem que jogar, mas tem que ser profissional. E sendo profissional, tem lá as regras, são implementadas, e depois tem as regras da equipa técnica, e para mim um jogador tem que ter comportamentos. Quer dizer que em termos de trabalho semanal tem que ser muito profissional, em termos de comportamentos, jogando ou não jogando, tem que ser muito profissional, cá fora tem que ser muito profissional. Isso é fundamental, obviamente depois juntando isso, qualidade e caráter em todos estes momentos, mas eu costumo dizer que se tiver comportamentos vai ter caráter, nesse aspecto estamos tranquilos, porque eu acho que uma das grandes vantagens que nós tivemos este ano no Santa Clara foi um bocadinho isso, foi a qualidade dos jogadores e o caráter. Eu lembro-me que eu vi uma fase, em tom de brincadeira até dizia aos jogadores, olhem para o nosso banco, eu tinha Minhoca, eu tinha Santana, eu tinha Saldanha, eu tinha Igor, jogadores de grande batatinha, jogadores de grande qualidade no banco, em que obviamente não ficavam contentes por não jogar, mas tinham um caráter enorme. A partir do momento que o árbitro apitava, o comportamento deles era excelente. Pareciam que estavam dentro do campo. Isso para mim é fundamental num jogador de futebol. Eu costumo dizer aos jogadores, todo jogador que for profissional vai ter muita facilidade de trabalhar comigo. Mal profissional eu mato na hora, porque não há outro caminho. Seja no futebol ou outra área qualquer, ou se é profissional ou não se é profissional. Ou se dá tudo e se tem um compromisso com a entidade patronal, ou então... Ou é ou não é. Ou é ou não é. É um bocadinho por aí. Não costumo dar muitas oportunidades aos jogadores, esta é que é a realidade. Porque eu acho que o jogador já é adulto o suficiente e muitas vezes há a tendência das pessoas dizerem é miúdo. Eu acho que um jogador com 18, 19 ou 20 anos já não é miúdo. Já teve uma escola desde 10 anos, desde os 8 anos começou a jogar futebol, já tem que saber como é que é o futebol profissional. Não há tempo a perder com esse tipo de situações. Então os jogadores percebem rapidamente, sendo ele com 18, 19 ou 20 anos, eu costumo dizer já é jogador sénior. Não há cá, é um bocadinho como quando se fala também dos jogadores experientes. Há jogadores com 20 anos que são muito experientes dentro de campo. Esta é que é a realidade. E uma das coisas que eu valorizo muito é um bocadinho isso, aquilo que eu falei há bocado, os comportamentos do jogador. É aquilo que eu vou valorizar sempre, porque eu acho que isso não podemos abdicar. E posso-te dar um exemplo que já acabou agora a época, antes de um jogo importantíssimo para nós. Nós praticamente passámos a época a jogar em 4-4-2, mas também trabalhamos muito o 4-2-3-1. Eram 2 modelos que nós tínhamos trabalhados e os jogadores interpretaram com muita facilidade. Em que houve um jogo em que houveram 4 jogadores que se portaram mal, em termos de comportamento fora do campo, e nós abdicámos desses 4 jogadores. E eram 4 jogadores que nos faziam imensa falta. 3 desses jogadores eram titulares e foram diretamente para a bancada, porque há regras que nós não podemos abdicar.
Por muito que os jogadores sejam importantes, e uma das frases que eu disse dentro do plantel, e os capitães também foram ouvidos em relação a essa situação, eu prefiro perder a segunda divisão do que abdicar daquilo que eu considero mais importante no futebol, que são os comportamentos. E a partir do momento que nós estabelecemos as regras, todos pagam por o mesmo. Seja o jogador que a bancada goste, não goste, é-me indiferente. Todos os jogadores são iguais dentro do plantel e eu nunca posso abdicar desse tipo de situação. Custou-me imenso, ficamos mais fracos em termos de banco, é que esta que é a realidade, e depois até se veio a notar, mas a realidade é que Santa Clara subiu de divisão. Porque se eu não tivesse aquela medida, se eu não tomasse aquela medida, em termos de grupo, o grupo já não me via como um líder forte. E é importante nós nunca abdicar deste tipo de situações. As regras estão implementadas, todos os jogadores pagam pelo mesmo. Obviamente não ficamos contentes por essa situação, como é óbvio, mas a realidade é que, como disse há bocado, tivemos sucesso e foi uma decisão muito difícil de tomar. Custou-nos imenso porque não merecíamos. Eu costumo dizer que quando os jogadores têm esse tipo de comportamentos, nós, a equipa técnica, não merecemos. Como uma das minhas preocupações, e eu digo sempre aos jogadores, eu nunca vou mentir a um jogador. Eu sou muito leal a um jogador. Não permito que a direção intervenha nessas situações. Eu não permito que a minha direção intervenha dentro do campo, dentro do balneário. Não gosto muito de falar sobre essas situações, e quando a direção quer tirar um jogador dentro do balneário, eu já tinha tirado lá para fora, se ele for mau profissional. Se for bom profissional, vou sempre defendê-lo até à morte, porque eu acho que é que este é o caminho e é aquilo que eu digo aos jogadores. No dia que vocês encontrar falta de lealdade da minha parte, eu sou o treinador que vou lá embora na hora, porque eu não permito isso, nem ao jogador perante mim, nem eu perante os jogadores. Por isso é que para mim é fundamental aquilo que eu disse há bocado, caráter. O jogador tem que ter caráter. Se tiver caráter, é muito fácil trabalhar comigo. Carlos Pinto, é apaixonado, salvo seja por algum clube ou simpatizante, é melhor a palavra simpatizante. Quando somos crianças, Porto, Benfica, Sporting, simpatiza com algum deles ou não? Eu sou um bocadinho parecido com os adeptos do Vitória de Guimarães, não é? Em que sou só adeptos do Vitória de Guimarães. A minha paixão é o Passos, sempre foi o Passos de Ferreira. Custou-me muito, isto pode ser, as pessoas podem olhar para isto com às vezes algum cinismo, mas custou-me muito ver o meu clube de ser divisão. Apesar de ter muito sucesso lá, eu costumo dizer que as pessoas misturam muitas coisas. Há o clube e depois há as pessoas. Há gente que acha que as pessoas foram injustas comigo, mas são as pessoas, o clube é diferente. O clube foi aquilo que eu me habituei a gostar. E o Passos foi sempre aquele clube que eu segui desde os 3 anos, aquele clube que praticamente o meu pai me educou a gostar. Entrei lá aos 8 anos e tenho obviamente uma paixão muito grande pelo Passos, daí eu ter sentido muito ter fracassado no Passos, por isso é claramente o clube que eu vou seguir sempre, é o clube que eu gosto, é o clube que eu amo e vou amar toda a vida. E se o Passos o convidar? Não, curiosamente disse só o presidente na altura, ao Sr. Paulo Menezes e ao Sr. Rui Seabra. Nunca mais voltarei a Passos. E muitas vezes as pessoas dizem que nunca se deve usar a palavra nunca. Não volto mais a Passos. Porquê? Por uma questão muito simples. Gosto muito do clube. As pessoas não têm noção o que é fracassar no clube que se gosta. É terrível. O que eu sofri ali, não quero que ninguém sofra. Obviamente, se gosto muito do clube, não faz sentido amanhã voltar ao Passos. Eu costumo dizer que vou lá estar na bancada, vou estar lá a apoiar, vou estar na televisão, em frente à televisão, a apoiar o meu Passos. Agora, como treinador, prefiro estar do lado de fora. Não sei qual é o jogador profissional, obviamente, melhor de todos os tempos. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, numa fase inicial da carreira, obviamente também não foi miúdo e foi para Lisboa muito cedo, também não teve se calhar a educação, que teve um filho, um Rui Costa, que obviamente tiveram educações diferentes. O Cristiano Ronaldo, o miúdo também viveu na pobreza, tinha um pai que era alcoólico, em que foi com 12 ou 13 anos para Lisboa, e numa fase inicial ele destacou-se, e o Cristiano foi sempre muito positivo, e tudo o que ele dizia, nós em Portugal temos muito essa tendência, seja o Cristiano Ronaldo, o próprio Mourinho, são arrogantes, ou tem muito gel no cabelo, mas pouca gente valoriza este homem. Este homem foi para Lisboa e disse: eu vou ser o melhor do mundo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é o exemplo daquilo que nós consideramos um jogador fabuloso, por isso é que eu o considero o melhor do mundo, ou aquele que eu vi, o melhor de todos os tempos. Há pessoas que gostam do Messi. O Messi, obviamente, é um jogador fabuloso, mas é num contexto diferente. O Cristiano Ronaldo trabalhou para ser o melhor do mundo. Desde o primeiro dia que ele trabalhou para ser o melhor do mundo. Eu acho que o comportamento do Ronaldo, ou a maneira como viram o Ronaldo numa fase inicial, não foi muito boa, não foi muito positiva. Hoje já veio o Ronaldo de maneira diferente. Hoje já não veio aquele menino arrogante, porque o Ronaldo, eu acho que ele é, pela falta de educação que teve, muitas vezes, ao ser puro a dizer coisas, é interpretado de maneira diferente, e foi interpretado de maneira diferente muitas vezes, mas eu acho que o Ronaldo é claramente o melhor jogador do mundo, é o melhor jogador de todos os tempos. Eu não tive muito tempo a ver o Eusébio, muita gente fala do Eusébio, mas eu não tive muito tempo a ver o Eusébio, esta é que é a realidade. Mas valorizo muito o Cristiano Ronaldo exatamente pela qualidade do jogador, mas acima de tudo pela vontade que teve, pela dedicação que teve para ser o melhor do mundo. Pelo esforço que teve. E pelo esforço que teve. Daí ser um contexto diferente completamente do Messi. Até hoje, qual foi o atleta, o futebolista melhor que treinou para si?
Tive bons jogadores, eu tive excelentes jogadores. Eu posso dizer quase em todos os clubes. No Tirsense tive um menino que era o Pedro Tiba, que também foi público, que andava perdido no futebol com 24 ou 25 anos. E quando chegou às minhas mãos, eu disse-lhe a ele: acabou, tu és um jogador de 10 mil euros. Porque ele na altura ganhava 700 euros, ainda fazia quase 150 km, quer dizer que nem ganhava dinheiro nenhum. E era um jogador com um potencial incrível, incrível. E passado um ano foi para o Setúbal, hoje está no Chaves, é capitão dos Chaves, e a minha maior alegria foi quando ele me ligou no momento em que foi à Seleção Nacional e que me disse: mister, afinal você errou, não são 10 mil, são muito mais. E estamos a falar de um jogador que passou praticamente pela terceira divisão, pela segunda B, a ganhar 100, 200, 500 e 700 euros. E passado algum tempo já estava a ganhar milhares de euros. Porquê? Porque a qualidade está lá. É importante trabalharmos a parte mental. E foi aquilo que nós trabalhamos com o Pedro, tive a parte mental. Tivemos o Amadou também aqui no Santa Clara, um miúdo com um potencial terrível, que foi para o Benfica depois e hoje esteve no Chaves. Depois foi para o Aves, acabou também, não sei porquê, por não se ingrar ainda na Primeira Liga, mas que é um jogador com potencial incrível. Estamos a falar? Amadou, que eu tive aqui no Santa Clara no ano da segunda divisão, em que praticamente ele me ganhou os jogos sozinhos, esta é que é a verdade, porque era um jogador com potencial também tremendo. Penso que o Tiba e o Amadou foram aqueles com mais potencial que eu trabalhei até hoje. Ora bem, se fizéssemos uma seleção, se o Carlos Pinto fizer uma seleção da segunda Liga, quantos jogadores do Santa Clara convocaria? Acho que é um bocadinho injusto para os outros jogadores. Há jogadores que nós trabalhámos esta época com um potencial incrível no sentido de ganhar muito dinheiro no futebol, que é o caso do Santana, em que vai chegar à Primeira Liga e vai ter algumas dificuldades porque tem que trabalhar a parte mental. É um jogador muito pouco preparado para o insucesso, para a adversidade, e tem que trabalhar rapidamente essa situação. O Fernando, pela brincadeira, pelo pouco profissionalismo que às vezes coloca no trabalho, mas nesta parte final da época teve outro tipo de compromisso, mas também é um jogador com potencial incrível. O Rachid, claramente, que eu acho que muitos clubes na Primeira Liga andam a dormir, porque o Rachid é um excelente jogador, tecnicamente muito evoluído, taticamente muito evoluído, pé direito, pé esquerdo, muito forte nas bolas paradas. Acho que é um jogador com potencial também tremendo, o Rosama Rachid. É um jogador, na minha opinião, Braga Guimarães, atualmente, mas isso é a opinião do treinador que trabalhou com ele, como é óbvio. Estes três jogadores claramente eram aqueles que eu vejo com potencial para atingir o top do futebol português, mas depende um bocadinho do comportamento deles. O próprio Rachid também, que ele estava a falar há bocado, é um jogador que tem um potencial incrível, mas quando as coisas não estão a sair bem, se esconde um bocado do jogo. É uma das coisas que eu tenho dificuldades em entender, que era uma das coisas que eu trabalhei muito com ele desde a época passada, porque é um jogador que tem que se assumir sempre para o jogo. Mas eu costumo dizer, estes jogadores que têm potencial, um potencial incrível, se mudarem o chip, se mudarem a mentalidade, que é o mais importante, juntar à qualidade, conseguem atingir outro patamar. É uma das situações que nós trabalhamos muito com os jogadores, até porque eu, pela qualidade que tinha enquanto jogador e porque não trabalhei muito forte no início da carreira e só mais tarde é que mudei o chip, sei o que é que fui valorizado, sei onde é que ganhei dinheiro e é aquilo que eu passo aos jogadores, eles perceberem rapidamente que a mentalidade é muito importante no futebol atual. Face às dificuldades que ele ultrapassou, era este campeonato que esperava? Sim, nós passamos ali dificuldades porque também tivemos algumas lesões. A equipa era muito forte. Se reparar, nós praticamente no mercado de dezembro pouco mexemos. A única coisa que mexemos foi o Grupec, a entrada do Grupec, porque perdemos um menino coreano que nós pensávamos numa fase inicial que ia ter um rendimento altíssimo, mas não teve e depois acabamos por emprestar ao Ideal e fomos buscar o Grupec e praticamente não mexemos mais no mercado. Esta é que é a realidade. Depois, mais tarde, acabamos por emprestar o Guilherme e fomos buscar o miúdo do Alfredo. O Alfredo que colmatou essa ausência, mas em termos de plantel era mais só para colmatar a ausência se fosse necessário, mas em termos de plantel foi muito bem construído. Também tivemos muito tempo para construir este plantel desde a época passada, trabalhámos os dois modelos também, já desde a época passada, em que os jogadores que ficaram passaram a mensagem aos colegas, o que se tornou muito mais fácil. Depois ali houve um período que foi muito difícil para nós, mas conseguimos superar. Eu acho que aí o equilíbrio que houve da parte da equipa técnica, dos próprios jogadores e da própria parte da direção, porque o adepto quer resultados, o adepto pressiona sempre, mesmo o próprio treinador, quando as coisas estão bem é sempre o treinador. E houve ali alguma pressão, mas o equilíbrio com a parte da direção foi fundamental para chegarmos agora a esta fase e subirmos divisão. Mas se me perguntar, eu acho que o Santa Clara era a melhor equipa da segunda Liga e fiquei muito triste, tive a oportunidade de o dizer, não ser campeão na segunda Liga, só ter ficado em segunda Liga. Agora, Primeira Liga, tem condições de Santa Clara?
Santa Clara, eu já tive a oportunidade de falar isso. Felizmente, ainda esta semana vi uma entrevista do Presidente a dizer que tem que se trabalhar essa situação por causa dos horários das escolas com o plantel profissional, que agora é Porto, Benfica, Sporting. Não, Santa Clara já devia ter trabalhado isso há muito tempo. O futebol profissional de Santa Clara já está há 15 anos, porque eu penso que o Santa Clara está há 15 anos na segunda liga, já é para futebol profissional. Há 15 anos. É uma situação que eu falei e fui crucificado na praça pública, lembro perfeitamente, até pelo próprio secretário de Desporto da Ponta Delgada, na altura, em que eu não quero tirar os miúdos da escola. Aquilo que eu digo é que não faz sentido estarmos a trabalhar ao mesmo tempo dos miúdos da escola. Nós às vezes estamos ali a trabalhar, temos 5 escolas à volta, o próprio barulho, a concentração, o foco, não é o mesmo, não é o mesmo. Até podemos como agora os próprios miúdos com o remate à baliza, algumas situações que acontecem no campo. E o Santa Clara tem que ter condições próprias. Felizmente o Presidente disse esta semana exatamente isso, que o clube tem que ter mais um campo perto do estádio, na minha opinião, será fundamental. E há outras coisas que têm que ser melhoradas. Um dos problemas que eu acho que tem aqui nos Açores é a falta de exigência. As pessoas são muito pouco exigentes com elas. E ao perceber pouco exigentes com elas, são pouco exigentes com quem trabalha com elas. Ora bem, esta questão do plantel, vamos supor, não é o caso, Carlos Pinto continuaria, o plantel tem qualidade, há jogadores com qualidade, para o Santa Clara, Santa Clara tem que proceder a uma grande remodelação deste plantel. Há jogadores que têm algum potencial para a Primeira Liga ou não? Foi como disse há bocado, até em off, não tenho essa ousadia, não tenho a ousadia a partir do momento que deixei de ser treinador de Santa Clara ter opinião em relação a essa situação dos jogadores. É uma situação que tem que ser a direção a analisar, até porque não era correto da minha parte. Exatamente a mesma situação em relação ao treinador, é uma situação que já me passa completamente ao lado. Aquilo que eu lhe posso dizer foi o que eu disse há bocadinho. A partir do momento que eu deixei de ser treinador de Santa Clara, já passa a ser uma preocupação de Santa Clara, e o Carlos Pinto vai se preocupar com a vida dele, porque eu acho que nem seria ética da minha parte era dar a opinião neste momento em relação ao futuro de Santa Clara, porque neste momento não sou treinador, a não ser aquelas situações que falei há bocado no sentido do clube melhorar as infraestruturas, se tornar mais forte, porque obviamente não deixei de ser treinador de Santa Clara, mas vou gostar sempre de Santa Clara. É um clube que vai ficar para a vida. Obviamente vou voltar cá como treinador, não tenho dúvidas que voltarei cá como treinador e voltarei cá em férias, porque gosto muito da ilha, gostei muito deste ano e meio. Obviamente estou um bocado saturado, um bocado cansado, quero ir um bocadinho para o continente para estar perto também da minha filha com 7 anos, que precisa do pai todos os dias perto dela, ou brincar com ela, como eu costumo dizer. E obviamente isso também me matou um bocadinho a cada dia que passou. Felizmente para mim a relação que eu tinha com o Presidente e com a estrutura e com os próprios jogadores e a família que nós construímos aqui acabou por superar essas situações. Açores, é a mesma coisa que o Passos, não volta mais? Não, Açores vou voltar, é diferente. Açores vou voltar e, como disse há bocado, obviamente que ainda voltarei a ser treinador de Santa Clara porque gosto muito, foi muito bem tratado cá. Esta é que é a realidade, as pessoas trataram muito bem, os próprios sócios trataram muito bem, sempre fui muito acarinhado cá, tive uma excelente relação com o Presidente e com a estrutura, como disse há bocado, tive uma excelente relação com os meus capitães, que serão eternos, o Acioli, o Pacheco, o Clemente, que são os homens da terra, esta é que é a realidade. Por isso voltarei cá. Obviamente há uma paixão pelo Santa Clara, mas não é a mesma paixão que eu tenho pelo Passos, que é uma paixão que vem dos 3 anos. É uma paixão que ganhei porque eu gostei de cá trabalhar, porque me identifiquei muito com o clube e com as pessoas e com a ilha. Nesse sentido, quando se gosta de estar no sítio, quer-se voltar. E obviamente quero voltar um dia ao Santa Clara. Qual é o conselho que dá, uma última palavra para os açorianos, para os santaclarenses, para os sócios? Eu acho que a palavra que melhor define neste momento é obrigado. Obrigado por todo o apoio, obrigado por todo o carinho. Não deixem de apoiar este clube. É importante que o clube, e também tive a oportunidade de falar isso, nos primeiros 3 anos se mantenha na Primeira Liga. É fundamental que nos primeiros 3 anos se mantenha na Primeira Liga para começar a criar bases e condições de ser tornado um clube de Primeira Liga. É fundamental que não aconteça o que aconteceu no passado uma época ou 2 épocas, volte novamente à Segunda Liga. Para isso vai ter muito que trabalhar, como eu disse há bocado, mas eu acho que as pessoas que estão à frente estão preparadas, que apoiem sempre este clube, que melhorem um bocadinho a exigência sobre as pessoas que trabalham no clube, seja ele o treinador que era neste momento, que foi o Carlos Pinto, exigência, mas uma exigência positiva, sempre com respeito. Às vezes um dos grandes problemas que acontece na exigência que se faz é a falta de respeito que existe hoje mesmo no futebol. Como disse há bocado, nós somos seres humanos, mas colocam muita exigência, a partir do momento que são exigentes com a estrutura e com quem trabalha na estrutura, estarão sempre muito mais perto do sucesso, que é aquilo que eu digo às pessoas que trabalham comigo. Sendo exigente, eu estou sempre muito mais perto do sucesso do que o sucesso. O que é que achou desta conversa? Positiva. Eu gosto de falar de futebol, gosto de falar da minha família. Dei-me essa oportunidade de chegar aqui e publicamente expor algumas situações, a partir do momento que eu falo dos meus filhos, dos meus pais, do futebol. Eu costumo dizer que é a minha praia, é onde eu me identifico. Daí também aproveitar para lhe agradecer esta conversa durante esta manhã. Sinto-me sempre muito bem.
Sinto-me sempre muito bem, sinto-me realizado, como eu costumo dizer, a falar de futebol, a falar da minha família, que é aquilo que eu considero mais importante. Obrigado, Carlos Pinto. Obrigado eu. Foi este o homem, é este o homem que trouxe o Santa Clara ao convívio dos grandes. Após 15 anos, Carlos Pinto, inédito, trouxe o Santa Clara à Primeira Liga. Obrigado. SMTV. Levamos os Açores mais longe para milhares de imigrantes na diáspora. Portuguese Channel, em New Bedford. RTA Artesia, na Califórnia. FPTV Toronto, no Canadá. SMTV. Somos televisão nos Açores.